Fala galera, que volta aqui falando. E para continuar sobre nossa saga de Ulisses, do conto Odisseia, tem uns episódios aqui que eu achei muito interessante, que é digno de reflexão, que é com relação ao comportamento mesmo de Ulisses. Ele é um cara que é sábio, eu considero ele sábio. Por quê? Porque ele apresenta vários comportamentos humanos, tudo bem, ele é apenas um rei, é um ser humano. Mas é interessante que mesmo nesse conto heróico, ele tem. Ele apresenta alguns comportamentos reais, né? Dito de uma pessoa comum, como problemas com o próprio ego, paixões, decepções, traições e muito mais. Isso fica claro quando em seu grande trajeto, voltando a Itaca, que é o seu reino, ele para em uma grande terra, que é a terra dos Feácios, cujo rei é Alcino. Né? E nessa terra, ele é muito bem recebido, porém, em um determinado momento, ao qual ele já se dirige para embarcar, porque ele foi muito bem recolhido pelo Alcínio, um jovem apenas, que estavam em ali uma atividade física, como era comum na época, jogando grandes pedras enormes para ver qual tinha a maior distância. Um deles olha para o nosso querido Ulisses e profere a seguinte palavra: Você não é um guerreiro. Acredito que você não consiga fazer nada que nós estamos fazendo. Isto é, houve aí uma provocação. E Ulisses, como é um ser humano, ele deixou levar aí a esse ódio. Então, ele, de forma encorajada, ele retaliou, falando assim que era capaz sim, não sei o que, pegou a pedra e jogou o mais distante possível, superando todos os jovens. E com extremo orgulho ele falou: em qualquer outra prova que vocês pedirem para mim para que eu faça, eu vencerei a todos. Os jovens então não gostaram, observaram aquilo como uma postura super arrogante, né, da parte dele, sendo que ele era apenas um hóspede. Alcínio, então o rei, pediu para que todos parassem e que Ulisses estava correto, né, e que era para deixar relevar. Então a gente percebe aí que Ulisses teve sim um comportamento extremamente humano. E é legal de Odisseia que ele representa o herói como um homem comum, como um homem que erra e um homem que admite seus erros. E em muitos episódios e muitas passagens aqui desse livro, Ulisses ele mostrou-se arrependido. Porque ele não gostava de dar-se como vencido, sabe? Por exemplo, no final do livro, no final do livro, por exemplo, quando eles conseguem ali matar todos os pretendentes da Penélope, que é a esposa do Ulisses, ele, junto com a Atena, né, que a Atena é praticamente a protetora dos gregos, eles conseguem intimidar os parentes e todo o povoado e os reinos dos pretendentes, desculpa, os parentes dos pretendentes e todo o reino que estava junto, brigando pela causa, né, porque houve centenas de mortes. Porque eles mataram, né? Ulisses e sua equipe matou os pretendentes que queriam a mão da sua esposa. Né? E no final, assim, a Atena ela grita para que todos se afastem com a voz intimidadora vindo do horizonte. Todo mundo percebeu que era uma deusa. Percebendo que era uma deusa, eles se afastaram, com medo, óbvio. E Zeus então lançou um raio, né, clareando os céus. Eles perceberam então que era um deus ali. E Ulisses, ele retaliou, falando, seus covardes, não sei o quê, sabe? Tipo, bem bravo, assim, com uma voz imperial, se achando com o ego inflado lá em cima, quase flutuando igual a nuvem. E aí, Zeus falou para ele, pra Atena, se ele continuar, ele vai se ferrar. A Atena chegou nele e aconselhou ele, Ulisses, para. E Ulisses, né, como um bom sábio e bom moço, ele parou e seguiu feliz para sempre. E finaliza assim, cara, que spoiler. Spoiler, filha da puta. Mas é assim que finaliza. E é interessante perceber que esse livro é extremamente humano. É humano. É humano no sentido de que torna um herói muito almejado por todos, por muitos impérios que nascendo e morrendo ao longo de milênios. E que esse rapaz que foi almejado, que foi glorificado, que foi adorado, o grande
rei Ulisses, né, e seu amigo Aquiles, eles eram pessoas comuns, com problemas comuns, com o ego inflado, às vezes que se arrependia, que precisou de muita ajuda. Ele teve muita ajuda durante essa viagem, esse trajeto. Ele precisou principalmente da ajuda da sua fé, né? Que ele invocou os deuses, e Atena, como era uma protetora dos gregos, o ajudou constantemente. E é legal ficar reflexão, né? Esse livro, cara, foi incrível. É fenomenal, assim. Eu super aconselho. E é interessante refletir também porque ele levanta outras temáticas, né? Inclusive a temática africana aqui. Por incrível que pareça, se passa ali o século 500, 600, enfim, antes de Cristo. Acho que eles nem tinham tanto contato assim com os povos africanos, talvez no máximo com os egípcios, né? Que também são povos africanos. E eles, brancos, né, como eram gregos, também faziam vários rituais que hoje em dia é classificado como macumba. Mas, porra, se a gente for pegar ali na história, os povos mais tribais que existiram e existem, eles têm esse contato mesmo com a natureza, com outros santos. Eles dão oferenda, igual a gente vê ali no candomblé também, cara. E isso tem várias passagens aqui no livro, eu posso ler uma agora pra vocês. Então fica aí que eu vou ler pra vocês. Só um segundo, guerreiros. Por exemplo, aqui. Ulisses também tem várias questões machistas aqui também nesse livro, né? Porque Penélope era uma rainha que teve muitos pretendentes bonitos, poderosos, ricos, extremamente poderosos, né? Em vários sentidos. E ela nunca aceitou. Ela ficou 20 anos esperando o amor da sua vida. Enquanto Ulisses também, né? Ele se controlou muito, ele não foi uma pessoa desvirtuosa, né? Ele não cometeu uma traição. Né? Inclusive, Calypso, que foi uma grande ninfa, estava à sua procura durante... A sua procura não, né? Atrás dele mesmo, flertando com ele durante anos, e ele se negou. Mas ele parou numa ilha chamada Ilha de Circe, que é uma bruxa, também deusa, e ele se deitou com essa deusa, né? E há outras especulações que ele teve 2 filhos com essa deusa, né? E ficou 1 ano, inclusive, nessa ilha. Está no livro. Ele ficou 1 ano no livro com essa bruxa, né? 1 ano ali se deitando com ela de fato nos leitos, né? Tá escrito aqui nesse livro. Então ele de fato teve relações com ela, traiu Penélope. Mas, né? Diz aqui o livro que não pode ignorar uma deusa, né? Os homens não podem ignorar as deusas, tem que se deitar com as deusas, né? Eu achei um pouco machista, mas pra época, né? Porra, é um pensamento de antigamente, a gente não pode. Nós não podemos olhar com os olhos modernos algo que aconteceu no passado, né? Algo que é antigo. Mas enfim, olha que interessante. Então ele estava nessa ilha e já como ela era uma bruxa, ela ela ensinou um feitiço para ele fazer, para que ele entre em contato com os mortos, né? Com Hades, né? E lá ele poderia, no caso, ter a visão do futuro, né? Ele ia conversar com alguém para saber qual seria o destino, o futuro. Porque eu acho que ele não seria revelado nos sonhos, né? Então veja bem. Vamos lá. Os gregos acreditavam no inferno diferente do nosso. Para a morada de Hades iam todas as pessoas que morriam, e não só as pessoas más. Então todo mundo ia para o inferno. Mas mesmo assim, Ulisses ficou apavorado, amedrontado. Mas mesmo assim, Ulisses ficou apavorado, abatido, amedrontado. E perguntou a Circe, que iria guiá-lo nessa terrível viagem. E Circe respondeu: ergue o mastro, desfralda a vela, e o sopro dos ventos te levará até o fim do oceano, onde vais encontrar os bosques de Perséfone. Dirige-te à morada de Hades. Vais encontrar 2 rios que despencam das rochas. Neste lugar, cava um fosso quadrado, onde vais realizar uma cerimônia para chamar os mortos. E com eles, Tirésias, que vai prever o teu futuro. Então, ele vai, né, invocar Tirésias, e Tirésias vai, que deve ser algum outro deus, né, o deus do destino, talvez, não sei, não pesquisei,
mas vai revelar aí qual será o futuro do Ulisses, nosso grande guerreiro, nosso guerreiro herói. Em volta do fosso, despeja primeiro leite e mel, depois vinho saboroso e então água. Espalha por cima farinha de cevada. Sacrifica um cordeiro e uma ovelha negra, cujo sangue deve correr para o fosso. As almas dos mortos virão, sedentas de sangue. Não consistas que os mortos bebam esse sangue, antes que interrogues Tiresias. Chegou então a aurora e Ulisses foi procurar os companheiros para lhes dizer que iam partir, que não iriam ainda para casa, pois teriam que ir à morada de Hades. Enquanto preparavam a partida, todos apavorados se lamentavam por mais essa aprovação. Circe, sem que os homens vissem, havia amarrado um cordeiro e uma ovelha negra no barco, para que Ulisses pudesse fazer o sacrifício que ela havia recomendado. Tá aí. Um grande relato aí de uma grande macumba, né? Como é utilizado no dito popular, macumba, que na verdade tem outro significado, mas enfim, é uma magia negra que foi feito pelos gregos há 600 anos antes de Cristo. E para nós percebermos aí que essa questão de macumba, que só os africanos faziam para evocar demônios, etc e tal, é uma grande patifaria.